Primeiramente, estamos aqui em mais esse dia, falando em nome de Jesus, na Igreja Suprema, a Palavra de Deus. Dizer para os nossos irmãos que todos eles recebam do Senhor nesse dia aquilo que Ele tem buscado, aquilo que Ele tem pedido. Porque na casa do Senhor é um lugar de bênçãos, né? De transformação, de milagres, de muitas grandezas. E é isso que o pastor Edson e o evangelista, irmão José, têm para entregar para os nossos irmãos hoje, por esse mundo afora. Todo aquele, ou todos aqueles que estiverem nos assistindo, que estiverem nos ouvindo, que recebam de Deus aquilo que Deus tem mandado. Porque, na verdade, não fazemos o que queremos, fazemos o que Deus determina em nossas vidas. Na verdade, nós somos os condutores da palavra do Senhor. Nós somos aqueles que temos o compromisso hoje do evangelismo, de tirar aquela dúvida que você tem, né? Porque muita gente pensa que todo o trabalho do Senhor é igual, e nem sempre é. É preciso que falemos a verdade. Então, em nome da verdade do Senhor, meus irmãos, que Deus esteja na sua vida hoje. Que Deus esteja dentro da sua casa. Que Deus opere naquele problema que você está dizendo que é insolúvel para você. Mas não há problema insolúvel para o nosso Deus, né? Vou pedir que meus irmãos adquiram nossos livros. Essa fé te basta, né? Um trabalho muito lindo da Igreja Suprema. Em seguida, o nosso novo livro, que foi lançado agora dia 4 ou 5 de janeiro. Começamos o ano com o livro 7 Passos Caminhando com Deus para Ser Próspero. Então, adquiram, meus irmãos, adquira para nos ajudar. Nós estamos iniciando no evangelismo, no trabalho, um trabalho de garra do Senhor. E dizer que você pode adquirir através do nosso site, www.igrejasuprema.com, www.igrejasuprema.com. Se você quiser adquirir, você também pode entrar no nosso site e fazer o pedido, nós enviaremos para você. Nós te daremos o valor, você faz o depósito, identifica-se lá e nós mandaremos o livro para você, meu irmão, minha irmã. Leia que você vai se dar bem. E o nosso telefone é 11 23 82 39 83. Então, nos ajude, meus irmãos. Venha trabalhar conosco, venha fazer parte, né, da Igreja Suprema. A Igreja Suprema, a Palavra de Deus. Te aguardamos aqui, mas de tudo que Deus já passe a operar desde já na sua vida, né? Vamos falar então? No livro de Marcos capítulo 11, do versículo 15 a 19. Como às sextas-feiras nós sempre falamos, este trabalho chama-se Reafirmando sua fé em Deus. Porque muitos de nós, às vezes, nos distanciamos de Deus, esquecemos que Deus não é nosso empregado, que Deus não é o nosso escravo, e sim nós somos dele. Porque às vezes, como não acontece da forma que a gente quer, logo vem o esfriamento e diz, deixa Deus de lado. Disseram que Deus fazia, mas eu me enganei, eu fui até lá e Deus não fez para mim. Mas eu estou aqui para te dizer, meu irmão, eu estou aqui, minha irmã, para te dar a certeza que se você se afirmar na casa de Deus, que se você deixar seus pés fincados no chão, de acordo com a palavra, o fundamento da palavra, Deus transformará verdadeiramente a sua vida. Basta você crer. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã, que Deus verdadeiramente é aquele que pode mudar a sua vida. Então, Marcos capítulo 11, no versículo 15 diz, primeiro vamos falar do título, porque é muito lindo, fala assim,
a purificação do templo. Vamos nos ver, porque somos exatamente o templo. Vamos nos ver como o templo do Senhor. Se nós estivermos bem, meus irmãos, se nós fizermos da forma que Deus tem nos falado, da forma que Deus tem posto em nossos corações, verdadeiramente, nós iremos receber aquilo que nós determinamos. Porque tudo que você determina dentro do seu coração, Deus te fará, Deus te entregará. E Deus não tem a preocupação de te enganar ou de mentir para você. Deus, como Ele já disse, Ele é a verdade. E é esta verdade que pode mudar a sua vida, que pode transformar a sua vida. Basta você crer. Basta você ouvir, basta que você guarde a palavra. Então diz, a purificação do templo, a purificação, o trabalho de Deus em sua vida. Então no versículo 15 diz, e foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos escribas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Esse ensinamento nós podemos ver ainda nos dias de hoje. Ainda nos dias de hoje nós vemos esse ensinamento. Se nós nos colocarmos dentro desse ensinamento, dentro desse versículo, nós podemos dizer assim, que não é possível que nós venhamos a fazer da casa de Deus um comércio. E é sobre esse comércio que o Senhor está dizendo. É sobre esse comércio que o Senhor está nos advertindo, dizendo que nós, povo dele, povo escolhido para o trabalho dele, para o trabalho missionário, é preciso que nós não venhamos a nos deixar contaminar com o comércio dentro da igreja. Nós não estamos falando aqui que é errado dizimar, que é errado ofertar, nós não estamos falando nesse sentido. Nós estamos falando verdadeiramente do comércio que muitos vêm fazendo na casa de Deus. Mas se você der isso para Deus, a sua vida vai mudar. Mas se você entregar isso, a sua vida vai mudar. Se você confiar, pegar tudo que você tem e fazer isso, a sua vida vai mudar. Então é sobre isso que o Senhor está falando aqui, que não devemos fazer da casa dele uma casa de comércio, como fizeram aqui. E este comércio podemos também relacionar em nossos corações. Eu estou pregando a palavra, mas de repente o meu coração está só naquilo que os irmãos ou as irmãs podem oferecer para a igreja. Porque muitos às vezes relacionam este comportamento com a igreja, que dando, é que Deus vai operar e transformar a sua vida. Mas quando o seu coração tem esse sentimento, quando no seu coração tem esses ensinamentos, quando você passa a guardar esses ensinamentos, pode ser, meu irmão, que seja uma das épocas mais difíceis da sua vida. Porque o Senhor condenou aqui. O Senhor disse aqui que ele foi para Jerusalém e entrando no templo, ele passou a derrubar tudo. Porque ele proíbe este tipo de conduta nossa, do povo de Deus. No versículo 16 diz:
não permita que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Olha, aquela época vendiam pombos, provavelmente carneiros, provavelmente trocavam. Na verdade, o templo eles usavam em forma de escambo, ou melhor, em forma de troca. Eu te dou o pombo e você me dá a galinha. Então, um escambo, uma forma de troca. E Jesus condena exatamente isso, que ele fala: não permita que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo, qualquer coisa. Mas ele fala no tempo material. Mas se eu me deixar corromper no meu coração, com as coisas desse mundo, com as coisas materiais desse mundo, eu também estou carregando as coisas pelo templo, porque o meu coração está sendo maior do que verdadeiramente a glória de Deus. Então, por isso que ele diz: não permita que isso aconteça. Não permita que ninguém troque nada dentro do templo. Ou melhor, pastores, é preciso ter Deus no coração. Não que não é necessário dinheiro, não que não seja necessário a oferta, não que não seja necessário o dízimo, mas eles não podem ser maiores do que a palavra, do que o ensinamento da palavra. Porque é o que o Senhor quer de nós, de cada um de nós. Que tudo venha a crescer em benefício da obra, mas que o nosso coração continue dentro e sendo o mesmo templo incorruptível. Porque temos visto isso acontecer com grande frequência. Continuamente nós temos visto, ouvido e observado essa mudança de rumo da palavra do Senhor. Temos notado a grande distorção que temos feito sobre o que é a palavra, o que é o ensinamento da palavra e o que é interesse pelo ensinamento da palavra do Senhor. 17. Diz o Senhor: também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Ou melhor, vós, porém, as tem transformado em casa de ladrões. É isso que o Senhor fala. Deus diz que nós estamos transformando a casa dele numa casa de ladrões. Por isso ele diz: não deixe que se carregue nada dentro do templo. Ou melhor, não deixe que o seu coração venha pender exclusivamente para as coisas materiais. Ou melhor, aquelas que te traz o interesse pessoal. Então ele nos fala que nós, ou vós, porém, estamos transformando a casa dele num covil de ladrões. E é o Senhor que fala. E não é tão incomum a gente verificar esse ensinamento a todo instante. A todo instante, nós temos trocado a glória de Deus pelas coisas materiais, pelos bens materiais. Nós temos trocado o ensinamento da palavra simplesmente pelas coisas materiais. Provavelmente, alguns irmãos que estiverem nos assistindo, nos ouvindo, possam dizer: então essa igreja não vai crescer nunca. Porque lá não vai ter a possibilidade de ser uma casa de salteadores ou de ladrões que trocam as coisas de Deus,
que troca os ensinamentos de Deus pelas coisas que satisfaz a carne do homem, e não o espírito. E o que Deus tem esperado de nós é que nós venhamos a crescermos em nosso espírito, porque creio que seja a única forma de sermos salvos. Então ele diz também, nem todos que dizem Senhor, 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 este estará comigo. Porque provavelmente quem muito fala Senhor, 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 está com o seu coração corrompido. Por isso Deus nos acusa de sermos ladrões, de sermos salteadores. Glória a Deus. 18. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Por que o temiam? Porque ele disse, né? Diga a verdade vos libertará. Mas quem é que aceita a verdade? Qual dos filhos de Deus estão dispostos a aceitar a verdade? Às vezes, muitos vão escutar uma palavra, buscar uma igreja, não simplesmente para ouvir a palavra, mas para ouvir aquilo que lhe convém, aquilo que lhe agrada, aquilo que fortalece a sua carne e não o seu espírito. E aqui Deus diz exatamente, os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam porque ele disse, direis a verdade, e a verdade vos libertará. É dentro da verdade que nós podemos ser transformados. É falando da palavra do Senhor que nasce a transformação. Então ele diz que aqueles que não aceitam a verdade tentam derrubar o outro. Aqueles que não aceitam a verdade tentam destruir o coração de Deus. Porque é dentro do coração de Deus que tudo se resolve em sua vida. Se você estiver do outro lado nos assistindo, nos ouvindo, guarde esse ensinamento. É no coração de Deus que se você conseguirá resolver todos os seus problemas, todas as suas pendências. Você que está aí ouvindo, está dizendo, Deus está falando comigo, Ele está querendo de você o quê? Uma transformação. De dentro do seu coração, não de fora. Porque se você estiver ouvindo essa verdade do Senhor, não verdade de homem, muito menos verdade de pastor, verdade do Senhor, a qual te transformará. 19. Diz assim, em vindo à tarde saíram da cidade. Por que saíram da cidade? Porque aqueles que ele quebrou tudo, aqueles que ele derrubou tudo dentro do templo, aqueles procuravam matá-lo. Provavelmente, meus irmãos, se Jesus hoje viesse aqui, talvez muitos de nós que pregamos o Evangelho, muitos de nós que falamos da verdade do Senhor, ele diz, fala de mim só da boca para fora, mas nunca do coração. Então, quem fala dele da boca para fora e não do coração, provavelmente esses, se ele voltar hoje, tentariam novamente tirar-lhe a vida, porque ainda não estão prontos para ouvir e guardar a palavra, tomar posse da palavra. Então, tome posse da palavra. Guarde a palavra no seu coração. Deixa Deus operar na sua vida. Deixa Deus tocar em você. O que está te faltando para você? Todo o sofrimento que você tem passado, e você ainda não notou,
que Deus tem buscado você, que Deus tem te cercado. Deixa, meu irmão, deixa, minha irmã, Deus entrar na sua vida. Deixa o Senhor ser o comandante do seu barco. Esta palavra que eu tinha para os meus irmãos nesse dia de hoje. E mais uma vez vou pedir para os nossos irmãos, né, que contribua com a gente, nos ajude. De que forma? Adquira nossos livros. Está aqui, ó. Adquira nossos livros. Acesse o site da nossa igreja, que é www.igrejasoprema.com, ou então faz da seguinte forma: você entra lá no Google, digita o nome do livro, vai surgir uma editora lá para você adquirir. E daí você vai ter a resposta que nós estamos te falando hoje aqui. Você vai ter a resposta que nós temos dado para você todas as sextas-feiras, das 19h30 às 20 horas. A palavra reafirmando a sua fé em Deus. Nosso site www.igrejasoprema.com e o nosso telefone 11 23 82 39 83. Meus irmãos, nós ficamos por aqui e te agradecemos por você perder um instantinho da sua vida para ouvir a palavra de Deus. Não para ouvir a nossa palavra, mas para ouvir os ensinamentos de Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa o teu templo estar purificado, como falou aqui, a purificação do templo, que se você abrir o seu coração, Deus mudará as suas dificuldades, Deus te abençoará. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima sexta-feira com a direção dos ensinamentos, um ensinamento que chama-se para reafirmar a sua fé em Deus. Fiquem com o Senhor Jesus no seu coração. Amém.